Boa tarde, já estamos no ar com o TVC News, a edição desta quarta-feira, dia 15 de julho de 2026. Estamos já indo para a segunda quinzena do mês de julho e o nosso compromisso com a informação diariamente para que você que está em casa saiba exatamente o que está acontecendo nas últimas horas aqui no estado de Santa Catarina e também na região da Anfre. Eu já inicio abrindo a tela da TVC para as nossas jornalistas Bianca Robles. Estou vendo aí atrás da Bianca Robles, esse prédio é o prédio da Prefeitura de Balneário Camboriú. Atrás da Élica Gabriela, estou vendo aí a terceira companhia de Polícia Militar de Camboriú. Vamos lá, Bianca Robles, boa tarde, qual é o seu destaque de hoje, quarta-feira, dia 15? Boa tarde, Saul, boa tarde, Élica, e a todos que estão nos assistindo. A prefeita Juliana Pavão vai sancionar hoje a lei do microzoneamento. Muito bem, aí está o destaque e o motivo pelo qual a Bianca Robles tem na sua retaguarda o prédio da Prefeitura Municipal. Vamos agora a Camboriú, aí ela vai justificar porque está na frente do prédio da Polícia. Élica Gabriela, boa tarde, o seu destaque. Boa tarde, Saul. Boa tarde, Bianca, quem está nos acompanhando. Saul, funcionários de uma escola denunciaram ameaça de chacina em uma unidade estadual aqui do município de Camboriú. Tá certo, muito obrigado. Vocês retornam daqui a pouco para trazer essas informações detalhadas. Vamos conhecer outros destaques da edição de quarta-feira aqui do TVC News. EMOSC alerta para os estoques do tipo sanguíneos que atingiram nível crítico. Camboriú investe em mobilidade urbana com programa de requalificação de vias. 3 praias de Balneário Camboriú estão pré-aprovadas no programa Bandeira Azul 2026-2027. Obras no trevo do Minela alteram o trânsito em Camboriú. Você acompanha ainda o momento da Copa e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Olha, quem está em Florianópolis nos acompanha em 14.1 sinal digital na capital e também nas cidades que ficam em torno ali na grande Florianópolis. E falando em Floripa, a secretária de Licitações, Contratos e Parcerias de Florianópolis, Caterine Schreiner, nos atende agora para falar sobre um assunto que eu considero bastante importante. Afinal de contas, a Prefeitura autorizou estudos sobre o uso de drones em operações logísticas. Secretária, me desculpa se errei seu sobrenome. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Não, você foi perfeito. Perfeito? Acertou. Que bom. Tá certo. Vamos lá, secretária. Uso de drones em operações logísticas, a senhora poderia detalhar exatamente onde o drone vai entrar nessa operação logística e em quais setores? Sim, com certeza. Nós estamos na fase de estudos aqui na cidade de Florianópolis para entender e diagnosticar quais são os locais onde a gente poderia instalar esses aeroportos para os drones, né, os drone-portos, e a partir daí entender também a questão de necessidade, viabilidade, quais seriam os corredores aéreos que poderiam ser utilizados para isso. E essas entregas no primeiro momento, né, elas podem acontecer para pequenas mercadorias, né? Então, ao invés de se usar motos, caminhões, enfim, para fazer as entregas, a gente teria essa opção também de fazer o transporte via drone e aí o transporte terrestre unicamente na última milha, né? Na última parte do transporte, aí sim se faz no modo tradicional. Então, isso agora está num estudo aqui na cidade para a gente entender a viabilidade de como fazer. E aí, tendo viabilidade, a Prefeitura vai trabalhar em autorizar empresas a prestarem esse serviço aqui para a população. Bom, secretária, eu vi esses dias um vídeo no Japão e aí não tem mais aquele entregador tradicional. São drones que entregam. É mais ou menos isso que será implantado em Floripa? Sim, é mais ou menos nessa ideia, mas aqui não se pretende acabar com a entrega convencional, porque ainda não se tem tecnologia e estrutura para se fazer diretamente a entrega na casa das pessoas. Então, iria, por exemplo, de um terreno aqui do centro da cidade até o norte da ilha, né, em outro espaço, e dali sim, um transporte convencional pegaria e levaria até a residência da pessoa a entrega.
Mas a gente acaba tendo uma grande vantagem quando utiliza os drones para isso, porque toda a mobilidade nesse trajeto maior, ela acontece só pelo ar, então a gente não precisa mais deixar nenhum veículo de transporte nas ruas, o que desafoga bastante o trânsito, né? Bom, o vídeo que eu assisti, inclusive nos prédios acontecem essas entregas. Vocês pretendem também fazer isso, entrega em prédios? Se tiver viabilidade de instalação do drone porto em prédios, também sim é possível que ali seja uma estação de recebimento dessas mercadorias. Mas tudo isso vai depender dos estudos que nós temos uma empresa privada que está fazendo todo esse levantamento para nós. Bom, e até no futuro próximo, né, quem sabe, utilizar para transporte de pessoas, inclusive. Bom, esses estudos devem ser apresentados quando? O prazo inicial é de 90 dias para que esses estudos sejam concluídos. Se porventura for necessário um pouco mais de tempo, em razão das consultas à ANAC, né, porque isso acaba não envolvendo só a questão de imóveis, mas também a gente precisa consultar a questão da aviação civil, então talvez a gente prorrogue um pouco, mas o prazo inicial é 90 dias para que a gente tenha pelo menos uma diretriz para isso. A instalação seria pela prefeitura e aí a prefeitura teria uma contrapartida das empresas que utilizassem esse serviço? Qual é que é a dinâmica? Como que vai funcionar essa questão? O que a gente imagina é que, se forem necessários utilizar imóveis públicos para serem as bases dos drones, aí nós faríamos uma concessão de uso desses espaços públicos, onde a empresa ela pagaria um aluguel pelo uso desses terrenos e também, a depender da viabilidade econômica, ela poderia pagar uma parte, um percentual do lucro dela também para a prefeitura em razão desses serviços. Muito bem, secretária Caterine Schneider, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender e, claro, a gente vai seguir acompanhando todo esse processo porque é a tecnologia a serviço da eficiência e da rapidez na entrega, principalmente em Floripa, que tem um trânsito bastante pesado em alguns horários e aí com o drone facilitaria essas entregas. Muito obrigado. Com certeza. E obrigada, uma Saulo, boa pelo tarde. espaço, tá? Pela oportunidade de apresentar esse nosso trabalho aqui com vocês. Tá certo, muito obrigado à secretária que nos atendeu. Realmente, os tempos são outros. Quem assistiu e quem está na faixa dos 40, 50 anos deve lembrar dos Jetsons. Então, os Jetsons era um desenho que na década de 70, 60 já previa tudo isso que está acontecendo. O uso de celulares, carros voadores, essas coisas todas e também encomendas entregues através de algumas coisas que voavam, né? E hoje a gente sabe que isso são os drones. Vamos acompanhar aí as praias Bandeira Azul na nossa região. 3 praias de Balneário Camboriú passaram na primeira fase de avaliação do programa Bandeira Azul para a temporada 2026-2027. Estaleirinho, Estaleiro e Taquaras estão novamente entre as candidaturas brasileiras indicadas para a etapa internacional do programa, o qual atesta a qualidade ambiental e a sustentabilidade em regiões costeiras. Representa que nós estamos trabalhando diariamente a conquista do selo Bandeira Azul. Ele é um reconhecimento internacional muito importante e é um trabalho diário, né, com toda a comunidade, com a conscientização, para que a gente possa qualificar ainda mais nossas praias e até pensar em alavancar e incluir outras praias no futuro. Mas nesse momento estamos muito felizes com a indicação, né, das 3 praias para a conquista desse selo. As indicações ocorreram após o Júri Nacional do Bandeira Azul se reunir no dia 10 de junho para avaliar os 83 candidatos. A recomendação do Júri Nacional representa uma etapa decisiva do processo, mas não garante a certificação. E as 77 candidaturas recomendadas serão submetidas ao Júri Internacional, que analisa os critérios como qualidade da água, gestão, educação ambiental, segurança, infraestrutura, acessibilidade e serviços, conforme os padrões internacionais do programa. Em Balneário Camboriú, Estaleiro e Estaleirinho estrearam no programa na temporada 2018-2019 e, desde então, renovam a premiação anualmente. Já Taquaras obteve a Bandeira Azul pela primeira vez em 2022.
Muito bem, bandeira azul é importante demais, os critérios são muito rígidos, então as nossas praias que volta e meia recebem esse selo, claro, trabalhando para isso, para ter qualidade e oferecer essa qualidade a todo aquele que vem fazer o seu turismo nas nossas belas praias. A gente faz um intervalo agora, depois do intervalo, Camboriú investe em mobilidade urbana com o programa de qualificação de vias e a prefeita Juliana Pavan sanciona hoje a lei do microzoneamento. Depois do intervalo.